Ciência e Fé começa agora, hoje com um convidado aqui especial, meu amigo pastor Tarsos Licurgo. Tarsos também, você tem que ler aqui no celular porque é muita coisa. Mas para você que está nos ouvindo aqui no Ciência e Fé, esse grande brother aqui, ele é presidente do Ministério Internacional de Defesa da Fé, ele é pastor, ele é também advogado, professor da UFRN, professor do RBT College, né, da Guatemala, professor convidado do RBT College dos Estados Unidos e professor visitante da Oral Roberts, universidade lá nos Estados Unidos. Ele é pós-doutor em apologética e em sociologia jurídica e vai por aí, PhD em educação. Tem 41 anos, como é que você conseguiu estudar isso tudo, Tarso? Rapaz, eu... Você está estudando desde os 15? Na realidade, eu gostava mesmo de jogar bola. É. Mas os cursos eram de tarde, de noite eu ia fazendo, acabou que deu certo. É mestre em filosofia analítica, especialista em direito material e processual do trabalho. Você se tornou um apologeta, mas você também trabalhou na área de direito, né? Na realidade, quando eu fiz muitos dos cursos, eu não era cristão, né? Eu tinha um prazer intelectual em estudar várias áreas do saber, mas eu não tinha assim, um propósito, um sentido na existência, né? Então, eu ia, fazia, gostava, me dava prazer, mas só depois da conversão é que efetivamente eu consegui ver que a vida tem um propósito, um sentido, uma direção. E esses cursos que eu fiz aí acabaram que serviram para ter um aprofundamento maior no entendimento da realidade e demonstrar que há respostas a todas aquelas questões do ceticismo, do ateísmo, do agnosticismo. Alguns cientistas que eu li, acho que morreu há alguns anos atrás, um grande filósofo, também converteu como você, o filósofo Anthony Flew, né? Anthony Flew. Eu li o livro dele, porque ele é filho do metodista, né? Aí com 15 anos ele começou a dedicar ao ateísmo. Ficou, parece, até os 72, 73 anos. Mas ele não conseguiu explicar as singularidades na ciência, o que ele achava incoerente. E ele volta para o cristianismo, né? Lança uns 2 ou 3 livros, dentre eles eu li um. E agora ele morreu há pouco, uns 2 anos atrás. O Anthony Flew ele foi um dos ícones do ateísmo da geração anterior, né? Um homem inteligentíssimo e ele... Eu não saberia dizer se ele voltou ao cristianismo, mas certamente há uma forma de teísmo ele se converteu. Voltou. Inclusive, ele foi acompanhado pelo reverendo muito conhecido, escritor também, não me lembro. Ele lançou um livro, inclusive, cristão, com esse reverendo. Ele voltou ao cristianismo. Ele é filho de pastor metodista. Eu sei que ele se sensibilizou muito diante das novas descobertas na área de DNA. Foi isso que ele viu que realmente por trás daquela informação, né, presente no DNA, era impossível nós não concluirmos que há uma mente inteligente que planeja tudo isso. Então, aí você foi como ele. Você quer dizer que ontem você falou, né? Você era um intelectual ateu sincero. Quer dizer, você era ateu por opção de não ter uma explicação melhor. Quer dizer, você estava buscando uma verdade, né? Sua verdade. E você, então, teve essa abertura para Deus, de conhecimento. Fala um pouco sobre isso, porque é muito importante que algumas pessoas que estão nos ouvindo agora, elas têm ainda, hoje bem menos, mas ainda tem aquela leve aparência que o cristão ele é um cara bobinho, né, triunfalista só, aquela coisa meio boba assim, que não estuda, que fica sendo influenciado por pastores ou por pessoas, como se todo mundo que estivesse na igreja fosse totalmente... Eu tive a experiência assim, de estudar a vida toda num colégio bem tradicional, cristão, na modalidade católica, em que as freiras lá, embora fossem pessoas bastante amorosas, né, elas não davam respostas às questões que nós tínhamos, né, sobre o universo, a vida. Então aquilo meio que fazia com que nós pensássemos que o cristianismo, na realidade, é uma adesão irracional, um modelo de mundo ao qual você deve aderir
por questões de tradição, de família, de cultura, e não por ser a manifestação da verdade. Então isso, efetivamente, para alguém que busca o conhecimento genuíno, faz com que a gente se afaste. Então, minha experiência no cristianismo foi uma experiência de lidar com pessoas que, embora fossem pessoas de coração sincero, bem intencionadas, não sabiam apresentar as razões para a fé. Então, eu fui para o ateísmo porque lá eles tentam explicar, pelo menos o ateísmo intelectual. Existem aqueles que são ateus por questões morais, é outro departamento. Mas o ateísmo de índole intelectual é aquele que busca as explicações para a existência, para o fenômeno da existência, né? Uhum. E eu fui ali até que me deparei com o modelo de mundo alternativo. Um livro foi que primeiro me evangelizou, foi o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, inclusive que eu indico para todos, em que um escritor de um estilo elegante, estilo delicado. Respeitado, né? Mesmo fora do cristianismo, ele é muito respeitado. Era um grande intelectual, né? Ensinou em Oxford e em Cambridge. E foi ali que, quando eu li aquele livro, eu disse, realmente é impressionante que há cristianismo inteligente. E foi aquilo que abriu a porta para que eu procurasse, né, mais material. E eu tive um convencimento intelectual de que o sistema de mundo do cristianismo é aquele para o qual há mais evidências. Então foi ali que teve o que eu poderia chamar, que aconteceu, o que eu poderia chamar de uma conversão intelectual. Não é a conversão genuína cristã, mas é um convencimento intelectual que abriu as portas para a ação do Espírito de Deus em minha vida e eu pudesse me tornar um cristão. Mas e aí, depois desse livro, você teve um interesse pela Bíblia também? Passou a ler a Bíblia? Depois desse livro eu comecei a ler outras coisas, comecei a analisar a Bíblia. E eu estava, até um determinado momento, que eu estava convencido de que o cristianismo era o modelo de mundo para o qual havia mais evidências, era o modelo de mundo verdadeiro. Mas eu não, olhando retrospectivamente, eu posso dizer hoje que eu não era um cristão naquele momento. Eu apenas tinha agora um prazer intelectual no cristianismo, mas eu efetivamente não havia priorizado na minha vida Cristo como a razão de tudo o que existe. Aí nós passamos por uma experiência, eu e minha esposa, nós tivemos uma filha que faleceu, e nesse falecimento da minha filha, foi um momento assim que eu fui chamado a me posicionar diante da realidade das coisas. Então foi ali em que eu caminhei aquela grande distância que eu falo, a distância mais importante que temos que caminhar, que é aquela que separa o cérebro do coração. Então foi ali que eu considero que houve efetivamente uma conversão. Foi naquele ponto em que eu disse, ok, já estou convencido intelectualmente da veracidade do cristianismo, mas agora aquilo que está no âmbito do intelecto vai atingir o âmbito do coração e eu vou poder dizer da forma que Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro, viver é Cristo. Ali foi o momento em que eu considero que genuinamente me converti ao cristianismo, colocando Jesus não na posição de copiloto, mas na posição de piloto da minha vida. Que legal, né? E aí você, estudando, você se dedicou à apologética, né? À defesa da fé. Isso já nos primeiros tempos do seu cristianismo, ou você foi estudando e foi interessando pela essa parte teológica? Pois é, eu descobri assim que o interesse pelas razões para a fé não é um interesse assim que é seletivo de alguns cristãos, não deveria ser, embora na realidade, infelizmente, seja, né? Porque tem que ser para todos, né? Porque é um mandamento das Escrituras, né? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz que devemos estar preparados para apresentar as razões da sua fé. Isso. E isso também me impressionou muito, né? Porque é um sistema de pensamento religioso que diz que os fiéis devem pensar a sua fé, devem saber o porquê creem. Não é um sistema que exige uma conversão, até porque é impossível no cristianismo, é um sistema que diz que a conversão só se dá pelo convencimento. Então isso também foi muito importante. Agora, Tasso, você como cientista, você como um homem de ciência, existe os alunos, eles escutam muitas coisas mal interpretadas e mal estudadas. Principalmente o aluno de primeiro, segundo grau, ensino fundamental.
tem uma ciência que ela é muito mal estruturada, né? Mesmo, às vezes, ele escuta um professor falando, ele toma aquilo como verdade, mas você vai ver que, principalmente no Brasil, os professores não têm esse preparo, né? Existe uma ciência, né, que traz dados, mas o problema é que a interpretação desses dados ela é feita com base no modelo de mundo ou na visão de mundo que o cientista tem. Então, nós não interpretamos os dados da ciência independentemente da visão de mundo que temos. É por isso que se diz que o modelo de mundo que você escolhe deve ser muito cuidadosamente escolhido, porque é graças a ele que você verá todas as demais coisas na sua vida. Não só na ciência, como na sua vida pessoal, no seu casamento, na criação do seu filho, na forma de você se conduzir no seu trabalho. Então, os cientistas que optam pelo ateísmo interpretam os dados de forma favorável ao ateísmo, assim como aqueles que são teístas tendem a fazer da mesma forma. Então, é importante que todos procurem buscar evidências o mais objetivas possíveis para que possamos, de maneira imparcial, determinar qual os sistemas de pensamento, qual os modelos de mundo, qual das cosmovisões é aquela para a qual há mais evidências. Mais evidências. E com experiências empíricas, né? Algumas inventadas, mas outras reais. Né? Nós vamos fazer isso no livro de Gênesis, já passou os primeiros 15 minutos, você nem sentiu aí. No próximo bloco, serão 4 blocos de 15 minutos. Você vai ver esta semana e a próxima aqui com o Dr. Tarsos. Tá bom? A gente volta daqui um pouquinho, Tarsos.